Olá, querida. Que alegria ter você aqui. Que bom. Estava Ah, preocupada. eu Eu falei, também. ai, meu Deus, será que vamos ter algum problema? Que bom, Não, também estou muito feliz de estar aqui. que bom, Muito feliz mesmo. Só bom, agradecer. que bom, que bom. Bom, gente, então, olha, eu acho que sem muitas delongas, né, vamos para o que mais importa, que é participar hoje, né, ter essa oportunidade de participar dessa conversa com essa amiga querida, que é a Renata Santinelli. A gente vai falar de um assunto que eu acho que nesse momento, Renata, muito importante, que é sobre bio. Eu conheço bastante um tema, mas eu conheço também muito a Renata e eu acho que vai ser uma conjunção maravilhosa ter esse tema tratado por você aqui. Então, primeiro, te agradecer muito o convite de estar conosco aqui. Essas lives do Fórum Animal, elas têm acontecido sempre às quartas-feiras, às 19 horas. E o nosso intuito é de trazer temas, né, para a nossa conversa, para a nossa discussão e para a gente, na verdade, poder, de alguma forma, trazer temas que são importantes para a nossa sociedade, especialmente nos dias de hoje, né, onde a gente está enfrentando tantos desafios. O pessoal está dizendo que o som está abafado, Renata. O meu som, você está me ouvindo bem? Então, eu também estou ouvindo abafado. E o meu, como é que tá? Tá Bom, bonzinho? não está funcionando. Espera um pouquinho aí. Deixa eu ver uma coisa aqui, só um pouquinho. Só um pouquinho, Renata. Tá. Você quer ficar aí, Renata, que eu vou tentar desligar aqui. Eu vou ver aqui, né? Renata, agora. Aí, melhorou. Agora tá ótimo. Ah, ótimo. É porque, na verdade, ele estava fazendo conexão com algum outro equipamento aqui dentro de casa que eu não sei qual era. Tá, entendi. Desculpa. Aqui, Bom, gente, então imagina. essas lives do fórum têm a ideia de trazer para vocês temas que são importantes, que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente pouco discute. Então, vou aqui apresentar a nossa querida Renata. A Renata Santinelli, ela é graduada em Direito, mestre em Bioética, ela é bioeticista, ela é rondonista, presidente da Associação Anjo de Patas, em Alfenas, idealizadora da Frente Mineira de Proteção Animal, educadora do projeto Veterinários na Estrada, consultora parlamentar para políticas públicas para animais em Minas Gerais, membro de 4 CEUAS, do Instituto Federal Sul de Minas, da Unifal, da Biotran e da Total Alimentos, e vai hoje discutir conosco aqui a bioética sobre o aspecto da ciência da sobrevivência. Eu achei muito propício, né, a gente tratar desse tema. E eu queria aqui, Renata, que na nossa conversa a gente falasse um pouco sobre a questão da bioética, sobre esse momento que nós estamos enfrentando, como é que você poderia introduzir o tema da bioética nesse tema. Mas antes de tudo, eu queria que você contasse um pouquinho a história da bioética para nós, né? Como é que ela apareceu, como é que ela começou a fazer parte da vida da sociedade, é, se foi no século XX, no século XXI, por favor. Tá, então, tudo que acontece na humanidade vem através de grandes tragédias, né? A partir das grandes tragédias que a humanidade começa a refletir e a pensar sobre a sua existência e sobre a sua função no planeta. E ocorreram no século XX duas grandes guerras, né? Como todo mundo sabe. E essas duas grandes guerras, elas foram cruciais para a existência daquilo que a gente chama de bioética hoje. Por quê? Bom, primeiro, pelo esvaziamento total, né, do ser humano, a questão do ser humano aniquilar outro ser humano, isso já coloca a gente a pensar, né, o nosso papel aqui na Terra, o que nós estamos fazendo com a nossa própria espécie. E quando, né, sobretudo após a Segunda Guerra, que se abrem os arquivos, né, do que aconteceu no Terceiro Reich e ver o tamanho da proporção, né, do que é feito em pesquisas com seres humanos de forma completamente cruel e agressiva, foi aí que a humanidade começou a falar: opa, vamos fazer um para tudo aqui e vamos repensar se nós não estamos nos aniquilando.
E aí esse processo no mundo, né, a gente tem um processo histórico bem interessante que acontece no pós-guerra, né, pós-Nuremberg, pós-Declaração dos Direitos do Homem. Então, assim, se não existisse a Segunda Guerra, não existiria a Declaração dos Direitos Humanos. E aí, após esse momento, o mundo começa a efervescer, o mundo começa a se transformar. E aí a gente vem as gerações, né, de 50, de 60, o baby boom, uma efervescência cultural e política, rock and roll. Então, olha quanta transformação no mundo, o consumismo, né, vindo como uma forma aí, a gente precisa reconstruir o mundo e a gente precisa obter bens de consumo, a gente precisa ter, a gente precisa adquirir, né? Então, tudo isso foi construindo essa reflexão. Aí, na década de 70, surge uma figura muito interessante, que é o Potter, né? O Potter é um biólogo e aí ele faz um processo também de reflexão sobre esse momento que a humanidade estava vivendo. E aí a gente tem uma evolução científica absurda, né? Começa a vir aí a reprodução in vitro, os bebês de proveta. O primeiro bebê de proveta é de 78. Então, as pessoas tinham aquela ideia, e saía na notícia, bebês em garrafinha. Então, eles achavam que no futuro ia se comprar filho em supermercado, né? Então, assim, que você ia lá e escolhia da forma que você quisesse. E aí o Potter, ele começa a juntar, né, uma teoria, duas grandes teorias, na verdade, que é essa teoria da valoração humana aliada à ética da Terra, que já era uma teoria que vinha desde os anos 40, né, na figura do Aldo Leopold. E aí o que ele falava? Porque quando a gente fala em ética da Terra, parece que é muito simples, né? Ainda mais para a gente que está na proteção animal, a gente que discute também a proteção ambiental, parece que para a gente é fácil. Não, vamos proteger a terra, vamos proteger a natureza, vamos proteger os animais. Só que será que é isso mesmo? Então, esse era o questionamento da ética da terra. Então, eu destaquei aqui uma frase que ele usou no livro dele, né? O livro dele chama A Sand Count Almanac, que é de 1949, que falava sobre esse momento da gente repensar a nossa relação com essa terra, com esse planeta, com a nossa mãe, né? Então ele fala que assim, nós já cantamos o amor e nossa obrigação para com a terra e liberdade. Será que a gente já fez isso, né? Então ele responde sim, mas o que propriamente amamos? Certamente não amamos o solo, o qual nós mandamos desordenadamente rio abaixo. Certamente não as águas, que assumimos que têm função, exceto para fazer funcionar turbinas, flutuar barcaças e limpar esgotos. Certamente não as plantas, as quais exterminamos comunidades inteiras num piscar de olhos. Certamente não os animais, dos quais já extirpamos muitas das mais bonitas e maiores espécies. Né? Então, até vamos trazer para esse momento atual que a gente está vivendo no Pantanal, né? Basicamente isso. A vida ali, ela está se esvaindo numa progressão geométrica. Né? Então, a gente precisa também repensar esses valores. Qual é o valor que a Terra tem para mim? Qual é o valor que esse planeta em que eu habito tem? E qual é o meu papel nesse mundo? Então, mais ou menos a ética da Terra vinha falando isso. O Potter trouxe essas ideias aliado a essa questão dos valores humanos. Porque o que o Potter começou a pensar? Poxa, mas será que se a gente consumindo desta forma, será que a gente, com esse boom de fábricas, criando coisas novas, a tecnologia crescendo a todo momento, será que as gerações futuras elas vão ver tudo aquilo que a gente vê hoje? Então foi essa a preocupação dele primária. Né? E aí a preocupação dele primária criou um artigo em 1970 chamado Bioética, a Ciência da Sobrevivência. Porque ele dizia que somente a bioética ela ia garantir a nossa sobrevivência no planeta. Porque o que ela é? Ela é essa reflexão. E é essa reflexão ética a respeito da vida. Né? Então, como nós nos colocamos nesse local? Como a gente se porta? Então, no início, pode parecer que eu estou falando de uma forma um tanto quanto especista, mas lá na frente a gente vai ver que o Potter ele também modifica esse pensamento. Mas por quê? A gente tem que acompanhar o pensamento da humanidade. Mais ou menos foi isso que a bioética e o Potter fizeram. Lá em 1970, a gente não tinha ainda esse pensamento biocêntrico.
né? O pensamento era antropocêntrico. Então, ele começa preocupando-se se a humanidade vai sobreviver, lá em 70. E aí, ele, a partir desse artigo, né, ele publicou um livro chamado Bioética, uma ponte para o futuro. E justamente que ele vinha falando que a bioética era essa ponte que ia unir a ciência com os valores humanos, certo? Daí, lá no mais ou menos no meio da década de 80, e a gente vai vendo a transformação histórica também acontecer, né? Então, nos anos 80, o que a gente tem? A gente tem o boom da epidemia de AIDS, né? A gente tem outras transformações sociais importantes, e aí a gente também tem uma transformação do pensamento, né? Então, aí ele traz um conceito de bioética global, né? Então, ele começa a fazer a bioética como uma combinação da biologia com conhecimentos humanísticos, né? E aí ele elabora essa nova versão como forma de enfatizar a proposta de uma bioética com ampla abrangência, de forma transdisciplinar, em que ela poderia estar em todas as áreas de conhecimento, né? Por que isso? Porque lá no fim de 70, alguns estudiosos da área médica apropriaram do termo bioética como sendo só da área da saúde. E, na verdade, ela não é da área da saúde. Ela está muito mais próxima da filosofia do que da saúde em si. E, durante muito tempo, a bioética só foi discutida nas cadeiras de saúde, né? Sobretudo nas cadeiras de medicina. E aí o Potter, ele tenta, em 80, falar o seguinte: não, gente, espera aí, a bioética é da humanidade, ela é de todo mundo, ela é de todas as áreas. Vamos discutir de uma forma mais abrangente. E no finalzinho da vida dele, nos anos 90, que ele traz esse conceito de bioética profunda. Aí a gente já tem uma mudança na visão da humanidade. A humanidade está saindo daquela visão. Opa. Uma pergunta, então. A gente podia dizer que foi sendo feito, dentro do conceito da bioética, Renata, uma construção ao longo do tempo, onde a gente partiu de um momento onde a humanidade tinha sido praticamente destruída, né, do ponto de vista de valores, de estrutura, e devagar a gente foi caminhando num movimento que, ao invés de ser um movimento positivo, ele também entrou num movimento meio, vamos dizer, desviado: consumo, destruição do ambiente, crescimento sobre toda e qualquer circunstância. Então, você acha que, por exemplo, onde nós estamos hoje é uma consequência desse equívoco ainda que a gente começou a viver lá no momento do pós-guerra, mesmo tendo passado por todo esse crescimento e essa transformação da bioética? Sim, eu acredito que sim. E eu acho que o nosso processo, né, evolutivo, ele mostra isso. Nós vivemos a consequência das nossas gerações passadas. E com isso, a gente vai tentando reformular o futuro. E o pensamento ele também vai modificando. Só que eu acredito sim dessa forma. Assim, faz 20 anos, né, que eu tive acesso, que eu tive conhecimento da bioética. Bioética é uma palavra que me chamou atenção na faculdade. Eu vi uma plaquinha, né? E dentro desses 20 anos, a proposta que eu mais compreendo como sendo verdadeira e real é exatamente essa. E é vendo esse pensamento do Potter evoluir, assim como o nosso também evoluiu lá na consequência primária, que foi essa destruição da humanidade, né? E aí o pós-guerra vindo com o crescimento tecnológico, o crescimento humano e o consumismo, e aí ela se consolida hoje, né, como uma ciência que vai olhar a vida de uma forma diferente. Então, como é que você acha que ela está sendo praticada no século XXI? Então, isso é muito triste de falar, porque a bioética ela deixou de ser levada em consideração, né? Ela ficou muito restrita somente às cadeiras da universidade, em cursos de saúde, e a gente parou de discutir bioética. Foi para mim a grande surpresa, eu falo, nada vem por acaso, né? Foi para minha surpresa ver que o bem-estar animal está discutindo bioética hoje. Então, acho que a gente tem um novo recomeço aí, né? Porque as coisas estão muito Você acha que assim, porque se a gente parar para pensar,
A bioética deveria ser, né, a ética da vida, e a vida existe em toda parte, então tudo deveria ser considerado quando você discute esse tema, né? E, na verdade, o que a gente vê é que nós continuamos numa desconstrução. Parece que a gente vinha vindo num caminho de tentar acertar e, subitamente, a gente começou a descer ladeira abaixo de novo, né? Essa dificuldade desse entendimento, eu queria te perguntar se você acha que esse apoderamento, por exemplo, que a ciência da área médica fez, do princípio da bioética, ele criou uma barreira para que o restante da sociedade pudesse aproveitar isso melhor. O que que você acha, Renata? Sim, eu acho que sim, criou essa barreira. Né? Porque, por exemplo, ainda um dos meus grandes projetos é fazer um doutorado em educação e trabalhar a bioética como um mecanismo na educação para a paz. Então, ela sendo da forma como o Potter determina, lá na década de 80, totalmente abrangente. Quando você fala só da área médica, a gente está falando de aborto, de eutanásia, de reprodução humana assistida. Então, assim, a gente está falando de temas muito, muito restritos. E ela vai muito além disso. Né? Então, por exemplo, pode surpreender a gente falar de fazer uma discussão. Opa, Pessoas, entendeu? Por que não? Claro que esses temas médicos, eles estão envolvendo também relações humanas. Só que ela vai muito além disso, né? Nós não somos só a saúde, nós somos muito mais. Nós somos biologia, mas nós também somos biografia. Aí que tá. você acha que, por exemplo, hoje a gente poderia dizer que a bioética deveria se ajustar? Quando você fala assim, não, a bioética é uma coisa que está sendo discutida dentro da ciência do bem-estar animal, é, você imagina que, por exemplo, a aproximação dessas duas áreas, do bem-estar animal de fato como ciência e da bioética, pode estar ligado ao fato do entendimento do todo, porque o bem-estar ele busca entender o todo, né? Ele busca entender exatamente o animal dentro de um conceito de espaço, de um conceito de relação social, do conceito de interação com outras espécies, não só a interação social entre os mesmos indivíduos da mesma espécie. Ele amplia esse conceito de você pensar saúde e doença, né? Ele tenta trazer isso tudo. E me parece que dentro do que você falou, a bioética tenta resgatar isso, né? Que para a gente ter o equilíbrio, para a gente poder existir e para que outras questões possam existir, é necessário existir esse equilíbrio. Como é que você vê isso nesse momento que nós estamos agora, né, de tantos desafios? Nós tivemos, se a gente pensar só esse ano, a gente teve enchente, e aqui no Brasil, né? Enchentes importantes em dois estados, pelo menos, três estados, né? A gente teve enchente no Espírito Santo, em Minas Gerais e em São Paulo. Nós tivemos logo depois o início da pandemia, que chegou aqui e parece que ela se estabilizou agora e não cai mais, ela está estável, né? E a gente está vendo essa situação absolutamente complexa que nós estamos vivendo em relação às questões ligadas à área de saúde e ao entendimento do papel das instituições públicas nisso. E, ao mesmo tempo, agora, esses incêndios todos, né? E essa negação de que nada disso está acontecendo. Como é que você entende esse momento que parece que a gente está chegando lá no fundo do poço mesmo, né? E as pessoas nem vendo a vida delas não valorizada, não estão dando importância, né? Estão continuando achando que a gente vai voltar a viver do jeito que era antes, né? Como se não existisse amanhã. Como é que você enxerga isso, Renato? É o caminhão sem freio na descida. Acho que a sensação Isso. é essa. Ó, Né? Então assim, aí, para eu chegar aí na resposta dessa pergunta, eu vou só terminar o que o Potter fala lá no fim dos anos 90, que ele já está bem velhinho, ele morre em 2001. E aí ele dá um para tudo ali, e é muito legal isso da parte dele, porque vamos pensar, o cara era um pesquisador, vivia no laboratório, né? E aí ele chega no fim da vida e fala assim, não, não é nada disso, gente. Se eu não agregar valores como humildade, responsabilidade, competência interdisciplinar e intercultural, nada disso tem sentido.
Então, aí o que que acontece? Ele começa a voltar lá na ideia original da ética da terra, da nossa convivência entre espécies, né? Já com uma outra visão bem mais biocêntrica, né? Eu gosto muito de falar do biocentrismo, porque a vida está no centro, né? E quando a gente fala de vida, a gente está falando de sentido amplo, né? E, e aí ele vem trazendo esses conceitos, e aí ele vem falando assim, olha, de nada adianta eu ser um grande pesquisador, eu ser um grande estudioso, eu ser um grande governante, se eu não tiver humildade e responsabilidade nas minhas atitudes. Né? Então, isso foi muito interessante, esse processo que o Potter faz. E aí, a gente começa, né, a trazer o conceito também de ecologia profunda e um esvaziamento daquele conceito do parâmetro humano. O homem não passa mais a ser a medida de todas as coisas. Quem passa a ser a medida de todas as coisas é a vida. Então, daí dos anos 2000 para frente, só que a gente tem um movimento cultural paralelo dos anos 2000 para frente, que leva a gente a estar nessa condição, que é a pós-modernidade. Né? Então, porque quando eu falo lá de ecologia profunda vindo nesse movimento crescente, eu estou falando de ter harmonia com a natureza, né? De que toda a natureza tem o seu valor intrínseco, de que existe igualdade entre diferentes espécies. Então, eu já começo a formatar a questão do direito animal, a questão do animal não é cor, né? Então, a questão da gente entender que a própria flora ela tem um direito a ser preservado, né? Objetivos materiais a serviço de objetivos maiores de autorrealização. Então, o planeta, a gente entendendo ele como tendo recursos limitados. Né? Então, antigamente, a gente não falava disso. Ninguém Não. falava que as coisas iam acabar, né? Então, assim, agora, de repente, eu lembro quando eu era criança, assim, adolescente, falava em aquecimento global, a visão que a gente tinha que era uma coisa para daí 300 anos. Hoje a gente está sentindo o impacto do aquecimento global na nossa vida. Né? Então, a gente tem crianças que já nasceram no aquecimento global. Então, tudo isso vem trazendo essa mudança, né? Essa forma de, peraí, gente, vamos começar a pensar que a gente não está isolado, a gente não é sozinho, né? Vamos perder essa arrogância humana de achar que nós somos o centro da atenção, que a gente não é, não. Muito pelo contrário. Ai da gente se não fosse os outros seres viventes. Então, aí outra coisa que vem com essa ecologia profunda, que é essa noção de reciclagem, né, da gente usar somente o necessário. Uma coisa que eu vou chamar a atenção, assim, que vem no exemplo particular. Eu só fui perceber a quantidade de lixo que a gente gera quando eu saí de casa. Que aí era só o meu lixo e eu assustei com a quantidade de lixo. Então, aí, por exemplo, hoje a gente vê crianças que se recusam a usar canudinho. E muita gente critica e fala, a culpa não é do canudinho. Então, assim, mas essa criança que hoje fala não ao canudinho, pode ter certeza que ela é um adulto que vai ser o CEO de uma empresa, que consome água em excesso e vai aprender medidas sustentáveis para trabalhar. Então, assim... Deixa eu falar uma coisa, quando você fala assim, a culpa não é do canudinho, né? É até engraçado, mas o que você fala é um fato, né? Quando a gente vê uma prática que está absolutamente errada, que uma pessoa tem, quando a gente fala para ela, né, a importância de mudar, mas sempre foi assim, né? Sempre as pessoas fizeram desse jeito. O meu avô fazia assim, o meu pai fazia assim. E o que eu percebo, embora a gente saiba como é importante preservar a cultura, a história, né, das coisas, para que, na verdade, a gente possa progredir, mas não repetir os erros que já foram cometidos, principalmente se a gente tem conhecimento, né, Renata? A gente percebe que as pessoas cada vez usam argumentos mais ridículos, cada vez argumentos mais sem cabimento, né? Porque é lógico que a culpa não é do canudinho, a culpa é de quem inventou o canudo e fez as pessoas acreditarem que era super legal tomar alguma coisa com canudo. Isso é, né, o normal. Mas como que você enxerga, então, que a gente consiga levar esse conceito? Eu vi que teve pessoas, Eliana Malta, aqui falando sobre como é que você transforma essa questão do aspecto consumista, principalmente na criação animal, né, no abate de animais, para dentro da sociedade.
Eu queria aproveitar e dizer o seguinte: não pensa só na escola, não pensa só quem é pequeno, mas a preocupação de quem é grande, né? Quem é que pode ainda se transformar? Como é que você vê isso? Como é que você leva esses Sim. novos conceitos da bioética numa sociedade líquida, né, que a gente tem, Uhum. uma sociedade pós-moderna, como alguns já dizem, né? Eu nem sei se a gente já pode dizer que ela é pós-moderna, outros dizem que ela é pós-contemporânea, eu já não sei mais do que é que a gente está falando, porque eu acho que mais do que a denominação importa o que, que a gente está fazendo, né? Como é que você enxerga isso nesse momento? Que tem alguma porta de saída que a gente possa ir buscar essa porta para tentar olhar o que tem do outro lado? Infelizmente, a gente nem sabe mais em que ponto da pós-modernidade a gente está, né? Se ela Pois já é, transcendeu pois a é. pós. Mas, assim, é interessante isso, porque eu sou uma crédula da educação, né? E aí eu não estou Sim, falando da escola. Por isso que eu tenho vontade de trabalhar a bioética como instrumento na educação para a paz, né? Porque ela vai entendi. muito além. Então, assim, é a gente utilizar, né, por exemplo, de momentos como esse, para ampliar esse conhecimento e que as pessoas comecem a entender que bioética faz parte da vida delas. Eu não vou precisar da bioética só na hora que eu tiver com a doença terminal. Não é isso. Entendeu? Que eu preciso de uma discussão ali entre uma equipe de saúde. Eu preciso da bioética para eu viver, para eu saber o quanto eu estou consumindo, o quanto eu posso diminuir, o quanto eu posso melhorar. E eu acho que a transformação através do exemplo, ela também funciona bem. Então, assim, a gente precisa começar a criar espaços, né, de convivência harmônica com a natureza. Então, por exemplo, esse processo da ecologia profunda, ela não fala mais nessa comunidade centralizada, ela está falando sobre biorregiões, né? Então, a gente começar a reconhecer esses pequenos espaços em que as pessoas possam ter acesso. Né? Então, é uma coisa assim, ó, quando eu era criança, como é que a gente tinha acesso a animal? Indo no zoológico. Hoje, será que é assim que eu educo a criança para mostrar como que é diversificada a nossa fauna? Não, não é por aí mais, muito pelo contrário. Hoje a gente entende os zoológicos como um espaço de opressão. Então, da mesma forma, é com a natureza e com a vida. É eu começar a proporcionar para a sociedade essas discussões de uma forma branda, de uma forma simples, mas de uma forma muito consciente. Né? Então, por exemplo, que legal seria, vamos pensar assim nos comércios. Nesse comércio não usamos plástico. Isso já faria uma grande diferença. Né? Eu acho que Deixa eu falar uma frases. coisa disso, Renata, que eu queria ouvir sua opinião. Olha, eu comecei a prestar atenção, principalmente agora na época da pandemia, que você ficou muito mais tempo em casa, e embora você tenha todas as tarefas domésticas, as coisas para fazer, mas a rotina, por exemplo, de você fazer comida todo dia, lavar roupa, limpar a sua casa, fazer as coisas que fazem parte do seu dia a dia, fez com que você, para mim, pelo menos, observasse melhor as coisas. E aí, olha que eu comecei a prestar atenção. Quando você vai no supermercado, você vai comprar qualquer legume que você possa pensar, tá? Ele vem numa bandejinha. E você muitas vezes não tem opção de falar assim, eu quero levar sem a bandeja. Você precisa levar com a bandeja. E aí você sabe que assim, ó, aquilo que levou, que tem muito trabalho colocado para fazer aquela bandeja, né? Ele tem um tempo enorme para ele acabar. Ele não vai acabar rapidamente, porque ele tem problemas na reciclagem. Ele é um produto que tem pouco valor do ponto de vista da reciclagem, né? Mas você não tem opção. Então, o que eu queria te ouvir é como é que você enfrenta essas questões quando você não tem opção. O que que você acha que seria uma possibilidade? Outra coisa, por exemplo, você vai comprar sachê para dar para gato ou cachorro, tá? Até para muitas vezes ter uma alternativa quando você, por exemplo, vai fazer comida. Por exemplo, os meus cachorros aqui comem comida, os gatos não. Os gatos comem ração e comem sachê. Você já parou para olhar a quantidade de sachê todo dia que você joga fora? O que que você vai fazer com aquilo? E aquilo vai para o lixo. Quer dizer, será que a gente tem uma alternativa para isso? O que que você acha? Você acha que a gente poderia começar a pensar em ter, em pequenos grupos, esse tipo de coisa? Seria uma saída bioética para a gente tentar mudar essa questão?
Sim, eu imagino que aquele garoto que já vem crescendo nessa consciência, né, nessa consciência muito mais biocêntrica, ele vai ser o CEO da empresa de sachê e ele vai começar a pensar em métodos alternativos para poder embalar esse produto. A gente vê isso, a gente está vendo isso na educação, com as metodologias alternativas de uso de animais em ensino, né? E assim, quantos e quantos professores que a gente sabe que são decanos, né? Com 40, 50 anos de universidade e que agora estão pensando lá em fazer o bonequinho do gato para poder, sabe? Poxa, isso é maravilhoso, né? Então, quer dizer, eu acho que se a gente começar a discutir mais, a expor mais essas verdades, né? Que a transformação ela é possível. Eu faço a minha parte, mas tá, só a sua parte, Renata. Tá bom. Mas se eu tiver 1 milhão de pessoas fazendo cada uma parte delas, já é uma grande diferença, você não acha? Então, assim, É. eu acho que parte daí. Então, vamos começar a falar mais. Então, por exemplo, eu tenho uma coisa comigo que é tão consciente que rola de acontecer. Então, às vezes eu vou a algum comércio, compro alguma coisa, a moça vai pôr na sacolinha, eu falo, não, me dá aqui. Eu tô com o carro na porta do comércio, eu não preciso da sacolinha. Aí Isso ela fala, você não mesmo. quer, não quer colocar na sacolinha? Aí eu falo assim, não, vamos preservar o meio ambiente. Aí ela ri, só que assim, de uma forma ou de outra, eu estou falando para ela uma coisa que ela também vai pensar e ela também vai começar a diminuir o consumo de sacola. Então, assim, esse exemplo e essa corrente, ela precisa ser mais enfatizada. É isso que falta, às vezes, um pouco. A gente está tão preso, né? E aí a pós-modernidade, ela trouxe isso. A gente tão preso nas nossas próprias coisas que a gente se esquece que são ações simples que podem mudar o todo, né? A gente não precisa de Ontem grandes a feitos. gente estava assistindo eu não sei se você assistiu, mas teve um lançamento de um material de educação pelo SEDEF, do Ministério Público aí de Minas Gerais, e a professora Aleluia Hellinger, ela fez uma fala que eu achei muito interessante, que é o seguinte: muitas vezes a criança, ela traz, eu sempre falo isso, a criança traz o conceito que ela aprende muitas vezes na escola, que ela vê com um amigo, porque eu acredito que o exemplo é uma coisa extraordinária de transformação. Só que aí quando ela chega em casa, por exemplo, falando assim, olha, eu não quero mais comer bicho, eu não quero mais que os animais morram para que eu preciso sobreviver. Os pais falam assim: "Ih, não vem inventando moda aqui não, porque olha, todo final de semana a gente vai é, fazer churrasco na casa de não sei quem, não sei aonde a gente vai, e o que vai acontecer é que as pessoas continuam com aquela prática, continuam e a criança se vê obrigada a isso. E eu já vi vários relatos de crianças que hoje em dia são idosas e crianças que hoje são crianças e que dizem a mesma coisa, como a família não ajuda ela a fazer essa transformação. E muitas vezes, eu acho, Renato, queria ouvir sua opinião, me parece que essa transformação está no primeiro passo que você dá, né? Se eu começo a evitar a embalagem, se eu começo a ser menos consumista, se eu começo a comer menos proteína de origem animal, tudo tem que ter um primeiro passo, os primeiros passos podem ser diferentes um do outro, mas vão conduzir para uma visão mais ampla de tudo isso. Como é que você acha que isso vem acontecendo? Você acha que a gente está num crescente ou a gente ainda tem muito para avançar para chegar nessa situação? Eu acho que a gente vem num crescente, né? Quantas crianças hoje são veganas e de pais carnistas e assim, ninguém educou elas para isso. É isso que você estava falando, elas simplesmente não querem comer carne. Então, assim, quem ensinou isso? Né? Veio já, o chip está colocado, né? Então, a gente começa a perceber que essa geração, né, que vem nascendo, cada vez mais ela vem evoluindo mais. E outra coisa também, a gente, esse primeiro passo, né, eu acho que é importante a gente falar disso. Esse primeiro passo, cada um tem um tempo e ele é fundamental. Eu volto lá no Potter falando, oxa, tem humildade com responsabilidade. Aquilo que você fala para o outro, você tem que ter responsabilidade, né, nas consequências do que você está fazendo. E o que é interessante, porque assim, às vezes as pessoas falam comigo assim, porque eu venho do trabalho humanitário, né? Então, eu tenho um histórico de trabalho humanitário desde a minha adolescência, desde os meus 12 anos de idade.
E aí as pessoas falam assim, ah, eu queria tanto ter dinheiro e ter tempo para fazer trabalho humanitário, para fazer trabalho com animais. Eu falo, eu não tenho nem tempo nem dinheiro. Entendeu? Então, assim, o que a gente precisa? Boa vontade, né? É, Começar. Então, é, assim, isso eu acho interessante a gente ver que hoje essas gerações elas vêm com muito mais gana, talvez precisando um pouco mais de orientação, mas elas vêm com mais gana para ser o agente transformador, né? Diferente da minha geração, que é uma geração bem mais acomodada. É uma geração que né, eu sou do fim de 70, início de 80, é uma geração que já veio bem mais acomodada, em que a gente veio acostumado com muita coisa industrializada, né? Então, assim, é difícil fazer esse processo inverso, mas a gente está fazendo. Com o tempo, eu acredito que mais pessoas farão, né? Eu vou dar um exemplo do celular. Eu só troco de celular a hora que o meu morre, sabe? Eu não tenho essa coisa de ficar trocando de celular. Porque o celular é um lixo que a gente tem que o que vai ser dele, né? Então, assim, eu evito ao máximo mesmo. Só troco o celular a hora que não tem jeito. Só troquei o meu celular, que era de flip, para um celular com Android. Assim, eu já era atrasada. Todo mundo já estava com WhatsApp e tudo mais, eu não. Porque o meu celular ainda estava funcionando. Então, assim, eu sou melhor que alguém? Não, de ninguém. Muito pelo contrário. Talvez eu seja até pior. Mas eu preciso ter essa consciência do que eu estou deixando aqui, né? E do que eu quero no meu futuro. Então, eu não quero um futuro Mad Max. Eu não quero isso. Eu quero um futuro em que eu possa ainda contemplar as belezas, né, que a Terra pode oferecer, eu possa ainda ter contato com a natureza de uma forma saudável e harmoniosa. Então, é isso que a gente tem que. Qual é a escolha que nós estamos fazendo? deixa eu falar uma coisa para você que eu achei bem legal. Acho que é Josefe que colocou aqui para nós, falou que uma aluna num laboratório pesquisando alguma coisa descobriu num erro uma forma de degradar o isopor, que na verdade a gente encontra nessas bandejas, né? Então, acho que resgata um pouco o que você falou das novas gerações estarem trazendo possibilidades de que a gente tenha uma chance interessante de decompor muita coisa. Mas eu acho também, Renato, que você falou uma coisa bem legal, que é a questão de você precisar de menos recursos para viver, né? A gente precisa de muito menos para viver do que, na verdade, a gente quer imaginar que precise, né? Então, talvez a gente É, possa viver de uma forma mais simples, menos consumista, e aí a gente também vai ter um impacto. E é nesse impacto que eu queria falar para você. Olha, hoje a gente tem, só no Brasil, eu ouvi esse dado hoje, na hora do almoço, nós temos mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, né? E aí todo mundo fala por culpa da pandemia, mas antes da pandemia a gente já tinha mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Eu acho que a gente não pode esquecer esse dado, né? E aí eu queria ver assim, a sua opinião em relação a isso. Como é que a gente inclui todas essas pessoas na possibilidade de viver de forma mais justa num local tão desigual, né? Onde a gente tem um pingo de gente tendo demais e a grande maioria tendo de menos, que não tem nenhum emprego, nenhum trabalho, nenhuma forma de ter seu próprio recurso. É, pensando nisso, né? Como é que a gente faz a inclusão desses valores que você colocou que foram feitos, né? Quase no final da vida pelo Potter, como sendo ferramentas importantes para a gente poder achar um futuro, né? Que de fato signifique que cabe todo mundo. Então, juntar a economia com os valores, com aquilo que a gente precisa construir. então, vou te dar um exemplo contando uma história. Né? A gente estava no Maranhão com os alunos no Projeto Rondon e nós encontramos uma casa que era de crianças vítimas de exploração sexual. E aí a gente teve uma reunião para ver o que nós íamos fazer com as crianças, porque o Projeto Rondon leva? Ele leva educação, então informação. Então a gente precisava criar uma oficina, alguma coisa, né? E nós decidimos que a gente ia brincar com aquelas crianças. E nós fizemos uma tarde de brincadeira. Por que isso? Porque elas tinham tudo, menos a infância, que foi tirada delas. Então nós devolvemos essa infância.
Então eu enxergo assim, nossa, nós temos, vamos falar da realidade Brasil, nós temos um país incógnita, né? Que ao mesmo tempo que é um país maravilhoso, ele é um país repleto de desigualdade. O que que eu posso fazer para transformar o meu país e para diminuir essas desigualdades? Né? Isso já é um começo. Então, acho que a gente tem que ocupar os espaços públicos. E eu falo muito isso dentro da proteção animal. Se a gente não ocupar, os outros vão ocupar. Então, a gente tem que ocupar esses espaços para sermos nós os agentes transformadores. Então, se a gente já tem essa consciência, a gente tem que sair um pouco da nossa zona de conforto. Né? Então, isso já começa por aí. Outra, eu preciso de pouco para viver? Preciso. Mas a sociedade, né, é como se a gente estivesse nadando numa maré totalmente contrária. A sociedade, a mídia, a imposição é que a gente tenha. Então, que é legal você ter um tênis da moda, novo, a cada ano. É legal você trocar de celular conforme muda a versão. Então, isso tudo vai gerando na gente uma necessidade do ter. Só que quando a gente começa a se desvencilhar disso, a gente vai vendo que a gente precisa de muito menos do que isso. Então, às vezes a gente fala, viver de forma minimalista é viver com privações. Não, não é isso. Muito pelo contrário, você pode ter conforto, felicidade e tranquilidade. E mais ainda, consciência de que você está contribuindo para a sobrevivência do planeta. Então, eu acho isso muito legal. Acho que a gente pode fazer isso, mas enquanto essas pessoas, essas já conscientes, não começarem a ocupar os espaços, a gente não vai ter sucesso, porque as informações elas não vão ser disponíveis dessa forma. Então, isso eu acho que é uma grande diferença. Então, a gente tem que olhar qual é a necessidade daquele local e adaptar a realidade daquelas pessoas. Isso também é uma coisa muito legal, né? Outra coisa que aconteceu, só para concluir, que eu falo, como a gente precisa ter essa noção da onde a gente vive, que Brasil é esse, que país eu estou, né? Que mundo eu vivo. Né? Lá no Maranhão também, a gente estava indo numa comunidade falar sobre higiene. A primeira cena que a gente depara lá foi uma criança sentada no chão, nua, comendo com o pé dentro da panelinha de mingau. Sabe? Você vai falar de higiene? Né? Então, assim, na hora eu olhei para os alunos e falei, nós vamos ter que falar de outra coisa. Ou de outra forma, né? Lave as mãos, é igual agora com a pandemia, lave as mãos. Mas quantas pessoas não têm acesso à água? Então eu tenho que criar outras alternativas e eu preciso ocupar esses espaços de poder para poder fazer com que as pessoas tenham acesso. Pode perguntar. Renata, deixa eu te falar uma coisa. Como é que você insere, como é que você vê que está. Se você vê, né, que todo esse movimento em relação aos animais, ao direito dos animais, a defesa dos animais, a proteção animal, que não é um movimento do século XX, né? A gente sabe que o começo de tudo isso de uma forma, vamos dizer assim, mais estruturada, começou no final do século XIX. Nós já estamos em 20 anos do XXI. E como que você, nesse momento, enxerga o que que nós estamos fazendo com os animais, o que que nós estamos fazendo com os animais, não com a natureza nesse momento, quero te perguntar nesse momento sobre os animais, em relação a isso, a bioética, quer dizer, a gente está indo, tentando construir um caminho ético ou a gente está cada vez mais indo ladeira abaixo, como você falou, com o caminhão sem freio? Eu acho que a gente tá construindo esse caminho. Né? Embora a gente tenha aí essa questão do direito dos animais vindo desde o século XIX, e aí eu vou trazer para a nossa realidade, a gente tem o começo, né, da amplitude da discussão sobre isso no país do meio da década de 80 para frente, pegando força em 90, mais força ainda em 2000. Antes disso, a gente tinha câmara de gás, afundar no mar, carrocinha, e a gente vê como que culturalmente as pessoas ainda são trabalhadas nessas questões. Quantas vezes acontece qualquer dilema nas nossas cidades, né, de um ataque de cão, alguma coisa, e aí a primeira coisa que você vê na publicação é alguém comentar assim, deveria ter carrocinha. Mas a pessoa não está falando naquela carrocinha lá de trás. Ela está falando assim, eu deveria tirar da frente. Né? Culturalmente, para nós, isso tem que ser expurgado. Mas a gente também vê essa transformação. Ao mesmo tempo que eu vejo, em 10 anos eu vejo diferença. Que lá atrás as pessoas falavam pra gente assim, doida, varrida, não sabe o que é da vida, vai casar,
vai arrumar filho, entendeu? Era isso que a gente escutava. Bando de vira-lata. Nossa, mas vai comprar ração boa para vira-lata? Assim. Hoje a gente já vê as pessoas falando em castração, as pessoas procurando castrar seus animais, as pessoas, quando acontece algum evento na cidade que envolve algum animal, a gente já vê muitas pessoas defendendo aquele animal, né? Então, assim, a consciência está mudando. Eu acho que com relação à proteção animal, a gente tem ainda muitos caminhos a percorrer. Sobretudo quando a gente fala de legislação, quando a gente fala de alcance das leis de proteção animal, né? E sobretudo, da proteção à figura do protetor. O protetor ainda é muito vulnerável. A gente ainda tem casos de perseguição no nosso país de protetoras que são presas por defenderem cães e gatos, né? E a gente ainda é o país que mais mata ativistas, então a gente não pode deixar isso de lado. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que nós temos tudo para crescer e evoluir e estamos mudando sim a realidade. Não está sendo Deixa fácil, eu falar mas a uma gente está coisa para conseguindo. você para ir no caminho do que você está falando. Esse ano está fazendo 25 anos que a gente começou o caminho de chegarmos hoje a podermos falar na área da medicina veterinária do coletivo, dos programas de manejo populacional, e se a gente pensar em cães e gatos. E a gente às vezes acha que nada aconteceu, Renata. E aconteceu muito rapidamente. Um outro movimento que eu acho que cresceu muito forte, vem crescendo muito forte, é o movimento da área do direito animal, né? Que é uma área nova do direito e que subitamente parece que ela fez assim, né? Ela apareceu e floresceu de uma forma muito intensa. E é a sua área, né? A sua área de formação clássica, que é a área do direito. Como é que você vem enxergando essa questão do direito animal e onde é que o direito animal ele reforça ou não a questão da bioética? Então, eu estou sorrindo porque esse mundo, né, do direito animal, ele também foi um mundo novo para mim, que eu descobri há pouco tempo. E ele só tem me trazido coisas boas, de enxergar o quanto o direito, né? Eu olho lá na faculdade, em que eu não gostava muito da faculdade, e aí as pessoas falavam, tenha calma, né? O direito tem um leque de opções. E eu falava assim, mas esse leque nunca tem o meu lado para ventar para mim. E agora eu estou achando que eu encontrei aonde ele venta, né? E o que eu vejo? Eu vejo que a gente tem uma galera jovem dentro do direito animal, muito bem instruída, estudada e que tem um direito ambiental muito bem fundamentado, diferente da minha formação de 20 anos atrás, que o direito ambiental não era assim que ele era colocado nas universidades. E aí essa galera vem justamente mostrando pra gente aqui, ó, tá vendo essa legislação aqui? Essa legislação aqui, se a gente fizer por esse caminho, a gente consegue chegar lá naquele objetivo, coisa que a gente não conseguia enxergar antes. E aí eu vejo que eles podem, né, que o direito animal ele pode trabalhar muito junto com a bioética, sobretudo mostrando que a nossa convivência pacífica entre espécies, ela é possível, muito mais do que a gente pensa. Então Muito você mais acha do que que nos tem é um ponto de colocado. confluência forte e Sim, que talvez possa sim. ter trazido. Eu vou te falar a minha impressão. Eu tenho a Hum. impressão que assim, a gente veio fazendo uma construção que foi se solidificando e meio assim, como se você constrói uma casa, depois você vai pondo aquelas camadas por cima para rebocar a parede, para fazer o acabamento, para você poder deixar aquilo construído. A impressão que eu tenho é que nós estamos fazendo isso nesse momento para poder fazer essa transformação. Eu vi várias pessoas comentando, né? Eu acho que a gente não vai ver essa transformação. Eu sou uma das pessoas que provavelmente não vou ver uma transformação tão forte, mas eu já posso dizer que eu vi a transformação de uma sociedade que queria carrocinha para prender e matar os animais, que não entendia absolutamente nada que os animais eram seres sencientes, né? E hoje isso a gente vê pessoas de muitas áreas falando, né, sobre a ciência animal. Eu fui daquelas pessoas que aprendeu assim: os animais são, o homem é racional e os animais são irracionais.
né? Então, hoje, quando a gente ouve alguém falar assim, dá até um choque, né? Peraí, calma. Que hoje foi que você aprendeu essa bobagem, isso não se usa mais, né? Isso daí já está ultrapassado. E aí eu sempre penso assim, Renata, que a gente não tem ideia do quanto o mundo já se transformou, né? Eu acho que até o fato de que acontecem coisas ruins, como nós estamos vendo, né? Esse movimento, a Terra é plana, não está pegando fogo em lugar nenhum, essa pandemia é uma conspiração. Me parece que isso é uma tendência natural, como quando a gente viu que não podia acabar com a escravatura, porque senão não ia ter o que comer. Você não tem essa impressão às vezes? Como é que você Sim, acha que isso pode ter sido o nascimento, talvez, dos primeiros sementinhas da bioética, e aí a gente andou com ela, e agora, nesse momento, nós estamos indo por um caminho assim com os animais. O que que você acha? Ou você tem outra visão? não, eu concordo, a minha visão é muito parecida com a sua, entendeu? E se a gente coloca no micro, eu acho que essa coisa que tem hoje, né, não tá, fogo é mentira, eu li isso, fogo é mentira. Falei, meus amigos estão lá se matando para salvar os bichos, para quê? Então, sabe, na hora me deu vontade de escrever, eu falei, não, eu não vou, jurei não tretar em 2020. Então, assim, se a gente for pensar no micro, sabe aquela coisa que você cai no meio da rua, se esfola inteiro e fala, tô bem, eu tô bem? É isso, entendeu? Eu não tô querendo encarar a realidade de que nós estamos com um planeta severamente doente, entendeu? Nós É. estamos com um país severamente doente. E que nós, enquanto agentes transformadores, somos que vamos proporcionar essa cura em doses homeopáticas, mas não somos nós. E essa transformação parte de mim, aí que tá, entendeu? E aí eu não vou fazer nenhum discurso político, mas um discurso social. É o que eu tenho É, feito pelo outro, que eu tenho aproveitar feito e pelo falar outro. nisso, Renata, também ouvi a sua opinião, porque a gente já está com o nosso tempo ficando curtinho aqui, daqui a pouco vai acabar. Eu queria te pedir que você fizesse suas considerações também finais a esse respeito, para a gente não perder tempo. Como é que você enxerga essa tendência de mudança, até do ponto de vista da política, da gente não ter mais um único representante, eleger um único representante, mas eleger várias frentes de discussão e aí várias pessoas participam de definir um caminho dentro de uma Câmara de Vereadores, de uma Assembleia Legislativa. Como é que você está enxergando isso? Você acha que Eu, isso já é um momento de enxergar um coletivo, olhar o coletivo, várias pessoas olhando ao invés de uma só, que na verdade se desvia do curso muitas vezes? então, tá na discussão pós-moderna dessa ecologia profunda, fala muito sobre isso, né? Sobre a questão de tribos afetuais, a questão da gente pensar em biorregiões, né? E nada mais é do que a gente pensar de forma coletiva. E eu acredito que o futuro ele tende a caminhar para esse lado, né? A gente está fazendo um movimento interessante aqui na Frente Mineira, que é o não protagonismo da causa animal, né? A causa animal, por exemplo, ela não pode ter protagonista, porque tão importante é quem vai limpar o canil quanto é quem está lá numa cadeira de deputado, porque todos nós fazemos o ciclo acontecer, né? Então, ir para a sociedade não é diferente, sabe? Por que eu preciso. É uma coisa. Quando eu dava aula na medicina, eu falava muito isso para os alunos. Falava assim: grandes cirurgiões, o que seriam de vocês sem as faxineiras que limpam o centro cirúrgico? E eles respondiam: não seríamos nada, professora, porque ia morrer os pacientes tudo. E é verdade, entendeu? Então, Exatamente. assim, vamos sair um pouco dessa questão. Olha, nossa, mas se você é mestre, eu falei, eu sou mestre, mas não consigo. Eu já estava discutindo com um amigo que é pedreiro. Ele falou, não, mas é difícil falar com você, né? Porque você tem mestrado. Eu falei, sou mestre, mas não consigo sentar um tijolo, colega. Então, a cada um é dado um dom. E a gente entender isso é maravilhoso. Porque E isso é depende do maravilhoso. tijolo que você vai assentar também, né, Renata? Você também tem Sim, que assentar um pois é. tijolo disso. Você tem que Sim. assentar um tijolo nessa área tão incrível, né, que você traz para nós, que você tão brilhantemente apresentou para nós,
que é olhar o espaço onde você está como um todo, né? E como um todo é a partir de você olhar para fora e trazer de fora aquilo que isso representa para você, né? Você está no Sim, centro, mas ao mesmo tempo você está no contexto geral das coisas, né? sim, Então eu acho é que isso é exatamente muito isso. importante. E ouvindo você falar agora, eu vou te contar o que está acontecendo. Você já reparou como várias coisas agora estão chamando bio alguma coisa? Aham. É Você já tudo reparou? biobio alguma coisa, é. Aham. Esses dias eu Sim. participei de uma discussão de uma concessão de um zoológico. E olha que incrível, eles estão mudando tudo em relação ao zoológico, inclusive o nome, não é mais zoológico, agora vai chamar bioparque. Aham. Pois Não é é. interessante? É interessante. Então, assim, eu fiquei pensando, e eu só espero que isso não se banalize, principalmente aqui no Brasil, porque o que a gente vê? Eu vi que algumas pessoas comentaram, e rapidamente eu queria falar sobre isso para a gente encerrar, que é a questão do véu que o bem-estar animal está trazendo para uma série de práticas equivocadas, né? Para poder justificar, vamos continuar fazendo coisas culturalmente ultrapassadas, coisas que intrinsecamente são cruéis. Então, só para deixar claro que usar a expressão errada leva à indução das pessoas de que está tudo bem. Isso não é verdade. E que a gente sempre precisa olhar por trás daquilo. Ao mesmo tempo, a gente não pode condenar uma ciência que é a ciência do bem-estar animal, porque ela tem sido a ferramenta que tem feito nós aprendermos o quanto tem de indivíduos semelhantes a nós, idênticos a nós, melhor do que nós em cada espécie animal que a gente vive. Porque ali dentro tem as técnicas, tem o conhecimento científico, tem uma série de informações que sem ela a gente não poderia avançar nessa construção de olhar para o outro, incluindo aí as próprias plantas, em outras áreas do conhecimento, e no caso do bem-estar animal, os próprios animais e olhar e começar a falar assim: peraí, eu fiz muita coisa errada até hoje. Renata, a gente tem que se despedir porque o tempo vai acabar. Muito Que obrigada, pena. foi Eu que agradeço. maravilhoso e se Deus quiser, em breve a gente vai se ver de novo. Um Tá. beijo, Beijo. Obrigada, gente. tchau. Tchau.